Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. No ar, o nosso Cidades em Debate, onde a gente, claro, vai debater algumas notícias da nossa região, do Brasil e até do mundo, né? Para que todos nós fiquemos assim inteirados em tudo que acontece e chega até a gente aqui na nossa Baixada Santista. Primeiramente, quero mandar um grande abraço a toda a nossa região metropolitana que compõe a nossa grande audiência, o pessoal de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, as 9 cidades que compõem a nossa região metropolitana. Obrigado pelo carinho e obrigado pela grande audiência. Bom, e já trazemos aqui as comemorações do dia de hoje. Hoje estamos em plena quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, dia 11 de maio. Hoje comemora-se o Dia da Mãe Natureza, Dia do Telégrafo e Dia Nacional do Reggae. Bom, e o boletim da Covid na cidade de Santos trazendo um aumento no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos de 22 para 30 pessoas. É uma alta de 36,3%, hein? E dessas, 46,6 são de Santos, 13,3 de São Vicente, 6,7 do Guarujá, 20% de Praia Grande, 6,7 de Peruíbe e 6,7 também de Mongaguá. E o número de internados nos leitos de UTI voltados para os casos mais graves diminuiu. Diminuiu um caso, uma queda de uma pessoa de 13 para 12. Isso representa 7,6%. Nesse momento, a taxa geral de ocupação dos 120 leitos disponíveis está em 25%. Entre os 56 leitos de UTI, a ocupação é de 21%, a taxa de ocupação é de 38% na rede SUS e 16% na rede privada. E a gente sempre destaca também, que é sempre importante, esse site aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para que você fique atualizado, porque tem notícias em tempo real dos casos que entram na cidade de Santos, mas que compõem toda a Baixada Santista, tá certo? Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje. Vamos começar aqui com o nosso querido Nicolau Miguel Obeide, ele que é presidente do CDL Santos Praia, né? Inclusive tem lá a questão, né, o Nicolau, do caça-talentos, né, que está acontecendo aí na CDL Santos Praia, e continuam os currículos, o pessoal pode mandar através desse número aqui, Nicolau? Bom, primeiramente, boa tarde, Santiago, boa tarde aí nossos telespectadores, é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Sim, Santiago, realmente continuamos recebendo os currículos. Pode enviar por WhatsApp, aí como está aparecendo na tela, o Caça-Talentos para a CDL. Nós temos vagas disponíveis. O pessoal reclama que não tem emprego, mas tem sim. Quem tem vontade de trabalhar, é só mandar os currículos. Será chamado para uma entrevista, uma triagem, na verdade, não vai ser uma entrevista pessoal. E será encaminhado para aquela vaga que tem disponível. As pessoas, aí sim o dono do estabelecimento comercial irá fazer a entrevista pessoal. É só ter boa vontade, dedicação e querer trabalhar, cumprir horário, sabe como é que é a loja ou comércio, né? Tem que ter dedicação. As pessoas precisam, inclusive, do talento daquele que gosta de trabalhar, daquele que se dedica ao que faz e gosta do que faz.
Isso é importante. Nós estamos recebendo lá na CDL, é só enviar o currículo mais uma vez e aí será marcada uma entrevista. Bom, então o telefone é esse que você está vendo na tela. O WhatsApp é o 974163946. Caso a pessoa tenha também alguma dúvida, ela pode também ligar, né? Que sempre vai ter alguém que vai atender esse número para maiores informações. Então, 974163946. Esse aí é o Caça-Talentos, é o que a CDL Santos Praia está proporcionando para você que perdeu seu emprego, está procurando emprego, ou para você que queira o seu primeiro emprego também. Bom, vamos trazer na nossa mesa de hoje também o nosso querido Luiz Fernando Cardoso. Luiz Fernando, o homem da Ortobiofarma. Olha aí, Luiz Fernando, tem o Caça-Talentos. O Luiz Fernando está abrindo aí uma farmácia de manipulação, a Ortobiofarma, que já faz um tremendo sucesso na Grande São Paulo, está abrindo a primeira unidade ali no Gonzaga, em Santos. Então, ó, já pode conversar com o Nicolau, viu, Luiz Fernando? Se precisar de especialização, já tem o Caça-Talentos na área aí, né? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui com vocês. E eu manifesto ao Nicolau que está aberta uma vaga para farmacêutico. E se a CDL puder me encaminhar um talento, eu vou ser muito grato a esse trabalho maravilhoso que o senhor Nicolau tem feito aí para a nossa cidade, junto com o comércio varejista de Santos. Ei, Nicolau, você vê, é o que você fala mesmo, né? Tá fácil o emprego, não tá difícil. Ó, mal falei, o Luiz Fernando já abriu uma vaga para farmacêutico, né? Que é uma especialização, né? E do jeito que... Então, a empresa dele precisa, como tem outras empresas que também precisam. Nós estamos aí buscando pessoas que se dediquem e queiram trabalhar. Oportunidade existe, né? A continuidade no trabalho e no emprego só depende daquele que está trabalhando. A pessoa tem que se capacitar, ela não pode esquecer isso, porque molezinha não tem, né? Todo mundo quer molezinha, eu também quero uma, mas não existe. Então a gente tem que, né? Eu já estou velho, já transitei aí já por esse espaço, mas essa molecada nova aí, elas infelizmente são meio preguiçosos, né? Então eles têm que buscar a coisa da forma como ela tem que ser, e não da maneira mais fácil. Então tem que correr atrás, tem que se dedicar, tem que... não cai do céu. A única coisa cai. Que cai do céu é chuva e às vezes cocô de passarinho. De pomba, né? Pomba também. Bom, vamos trazer aqui o nosso próximo convidado também, o nosso querido Fábio Rochinho. O Rochinho é vereador na cidade de Cubatão, está conosco hoje, já participou do programa algumas vezes também. É sempre bom vê-lo, hein, Rochinho? Qual que é a receita, Rochinho? Parece que você está ficando cada vez mais jovem, rapaz. Uma boa tarde aí para todos, Santiago, Nicolau, Luiz Fernando. É como o senhor Nicolau acabou de falar aí, a gente já está velhinho já, agora a molecada que só quer molezinha aí tem que correr atrás para chegar bem igual a gente. E é um prazer estar participando mais uma vez com você aqui no Cidades em Debate, Santiago. Legal. Bom, e hoje nós vamos conversar com o Rochinho daqui a pouquinho para saber, né, o que está acontecendo em Cubatão, muitas reclamações, inclusive alguns telespectadores também. Então eu tomei a frente aí para poder chamar o Rochinho, porque Cubatão, que é uma cidade tão querida, uma cidade tão bonita, eu gosto tanto de Cubatão, né? Mas parece que está vivendo um problema aí de administração, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho aqui com o nosso querido Rochinho no Cidades em Debate. Bom, vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto da pauta, e a gente pode notar aí que também tem crescido os números, não só nas farmácias, né, como diz a notícia aqui, porque a Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, a Abrafarma, registrou um aumento na taxa de testes de Covid positivos nas farmácias, de testes de 9,65%. Isso entre os dias 11 e 17 de abril. E para 15,3% entre os dias 18 e 24 do mesmo mês. Ou seja, aqueles testes de Covid, parece que o que tem dado de positivo cresceu. O balanço considerou 67.314 testes rápidos, com 10.307 positivos. E a gente pode ver aqui no boletim da Covid também, quando nós fizemos a abertura, que houve aumento aí no número de pessoas internadas, uma alta de 36,3%. É claro que a gente não gosta de falar sobre isso, mas é sempre importante a gente se manter assim em alerta.
E o Luiz Fernando, como é o homem da farmácia, Luiz Fernando, como é que você vê esses dados aqui? Os casos estão crescendo, isso é preocupante ou não? Para mim é muito preocupante isso, não é só no Brasil, parece que na China o negócio está ficando bem feio também. Existe a mutação desse vírus, ele se dá conforme as pessoas vão pegando, e as pessoas têm que tomar cuidado. O uso de máscara é importantíssimo, asseio nas mãos, e em tudo que você for fazer, se cuide, porque, olha, não pode se brincar com a saúde. Esse vírus, ele veio para perturbar. E os resultados dos testes estão dizendo. E as pessoas conseguem pegar 2 até 3 vezes esse tipo de vírus. Então, se cuide para valer, porque uma vez que a gente pega, só quem pegou sabe quanto é complicado lidar com isso. E também, viu, Santiago, essa questão de dengue está vindo forte. A sociedade e a prefeitura, não só de Santos, mas como da região, eu falo até para o nosso vereador, existem cuidados para serem tomados e profilaxia para ser tomada para que não pegue esse tipo de vírus também. Inclusive, tem dados do Nordeste do país que os casos de chikungunya cresceram assim de uma forma astronômica também, assustadora, né, Luiz? Porque a gente fica se preocupando aí com a Covid, que é uma preocupação, a gente tem aqui o boletim da Covid diariamente, a gente sempre acompanha alguma atualização de notícia, como esse caso aqui da Associação das Farmácias, mas a gente não pode esquecer que existe a dengue, né, que continua, e também tem a tal da chikungunya. E agora parece que está chegando também uma coisa muito triste, né? Não sei se vai dar tempo da gente falar, mas os casos de hepatite infantil. Então, quer dizer, muitas doenças que estão assolando aí a sociedade mundial, né, Luiz? Isso aí é preocupante, não é? Você, como um farmacêutico, o que você tem de conselho para a gente aí? Como um dono de farmácia, eu sei que você vai me corrigir. Não, esse caso muito que está sendo estudado por várias universidades, esses casos de hepatite, está sendo associado do uso indevido de antibióticos, fazendo com que o fígado fique fragilizado e tenha os problemas de uma infecção que, olha, se torna sério. Por isso que os casos estão sendo internados e tem sido tomado todo tipo de um controle para ver o porquê disso está acontecendo. Então, sociedade, vamos abrir os olhos e ficar esperto para que a gente não possa ser fruto de uma pandemia novamente. Tá certo. Bom, vamos conversar aqui, ô Rochinha, a gente tem que, conforme a gente está conversando aqui, se preocupar, claro, com a Covid. Cubatão também, para a sua cidade, aí passou por uma situação terrível nessa pandemia, como todas as cidades do Brasil. Cada uma teve aí a sua história para poder contar, uma história triste, e agora, graças a Deus, estamos podendo contar alguma história mais feliz, né, de números de pessoas, não tem morrido pessoas, enfim. Mas a gente tem que ficar antenado, parece que isso é uma tendência mundial daqui para frente, né? Esse negócio de doença que vem do nada, Rochinho. Olha, Santiago, eu acredito até mesmo nessa questão aí, logo no começo da pandemia, assim, para o seu meio em diante, lá em 2020, houve muito desinformação, né? O Luiz Fernando pode até contribuir, me corrigir se falar alguma coisa aqui que não é uma realidade. Principalmente com essa questão da vacinação com as crianças, houve aquele negócio que pode complicar, que pode não complicar, e esse aumento de teste eu vejo também aqui na cidade, conversando com alguns farmacêuticos, amigos nossos aí, como o Neco da Farmácia, entre outros, que se deu também com esse aumento de flexibilização, né, essa abertura que se deu, alguns shows pedem, alguns eventos, né, pedem aquele teste mais, vamos dizer, mais rápido, né, ou seja, mais
próximo ali da sua data, com uma validade aí de 5 dias, 2 dias, ou até mesmo de 1 dia. Então, acabou aumentando aí onde que apareceu muitos contaminados, né, Santiago? Mas esse cuidado temos que tomar, sim, questão da chikungunya, da dengue. Recentemente, aqui até no bairro Parque São Luís, aqui em Cubatão, tive acompanhando lá o pessoal do estado, né? Veio aí com os técnicos, entrando nas residências, colocando aqueles produtos, até mesmo aquele fumacê que o pessoal leva nas costas, os técnicos aí, passando na região ali do Parque São Luís. A demanda é muito grande, que todos nós acabamos preocupação total na Covid e acabou deixando meio de lado aquele cuidado no terreno, nas plantas, e deixando aí aumentar os casos de chikungunya e também de dengue. Ei, ô, Nicolau, é claro que existe os dois lados da história, né? A gente vê aí que os casos estão aumentando justamente nesses testes rápidos, e por outro lado é o que o Rochinho falou, hoje muita gente está fazendo o teste com mais frequência, né? Coisa que nós não fazíamos antes. Então é por isso que continua sempre em alta, né? Vamos dizer assim, as pessoas parecem que estão se cuidando mais. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eu acho que eu já tive a tal da Covid e nem soube também, né? Tem esse lado aí da pessoa falar, eu acho que eu tive Covid, porque teve uma época que eu passei mal, eu fiquei sem gosto na boca, eu fiquei com a respiração ruim. Quer dizer, tem esses casos também de pessoas que até hoje não sabem se tiveram Covid, né? Eu sou um deles. Eu acho que eu não tive até hoje. Eu também não tive sintomas. Pode ser que eu tenha sido assintomático, né? Eu estou aqui no comércio, loja aberta. Nem eu, nem a minha esposa não tivemos. Eu tive até um funcionário que teve Covid, mas não transmitiu para a gente. Quanto aos testes também, eu sou meio contestador e eu acho que os testes eles também não são 100% eficazes, né? Nem para positivo, nem para negativo. Então, assim, nós temos muitos falsos positivos, muitos falsos negativos, é mais os positivos que são falsos, né? Porque aquele do cotonete ele é o mais eficaz, é o menos que dá menos problema. Mas a contaminação, eu entendo que ela vai se dar durante muito tempo. Ainda vamos ter muito tempo aí pessoas contaminadas, porque é uma doença que, como foi dito, o vírus ele tem mutação e baixou a imunidade da pessoa, facilmente ela pega, porque, na verdade, a Covid é uma gripe que ataca os pulmões, né? É uma gripe forte, que tem um início simulado, né? Dessimulado, porque a pessoa não percebe, acha que está no estado gripal, e dali a pouco ela está com os pulmões comprometidos. Aí é que está a gravidade da Covid. Aí ela não cuida e ela está com os pulmões comprometidos. Se a pessoa tem algum outro tipo de problema, né, uma comorbidade, ela realmente pode vir ao óbito, como vem acontecendo já, e são mais de 600 mil aqui no Brasil que faleceram e morreram. E, graças a Deus, a vacina é incontestável, apesar de não ter tido os testes adequados que deveriam ter, não sabemos quais são as consequências que a vacina pode vir a trazer no futuro, mas incontestavelmente ela realmente baixou os casos, criou. Acho que deu uma travada lá no áudio do Nicolau, mas já deu para entender aí o que ele estava querendo dizer, né? Fechou o pensamento e a gente realmente entendeu perfeitamente o que ele quis dizer aqui. A gente torce para que realmente a Covid não volta, porque esse é o grande medo que nós temos, né? Esse é o grande medo. Parece que o Nicolau voltou. Quer acabar de falar, Nicolau? Eu estava falando, não sei até que ponto você pegou, que deu um delay aqui. Então, eu estava falando da vacina, que é incontestável, né? Que ela diminuiu bastante os casos de Covid e criou uma rede de imunidade, né? Porque já visto aí que o vírus, quanto menos ele circular, menos probabilidade de contaminação existe. Quanto menos pessoas tiverem vírus, estiverem contaminadas, ele vai desaparecendo. Mas ainda vai ter muita contaminação, infelizmente, né? E eu acredito que essa vacina entre na rede de vacinas anuais, né? Essas que estão dando todo ano, né?
que fazem uma composição das gripes, né, dos vírus de gripe que deu na Europa, trazem para cá e fazem essa vacinação em massa de gripe. E eu acredito que a da Covid deva entrar também nessa. Agora, quanto à chikungunya, a dengue e essas doenças aí transmitidas pelo mosquito, eu entendo que isso aí o Brasil já tinha se livrado disso, né? E uma falta de programa dos governos sucessores que tivemos, voltou a brincadeira, e que não é brincadeira, né? É o termo que eu estou usando, voltou a contaminar as pessoas e agora vai ser muito complicado acabar com essa doença. Muito complicado. E, infelizmente, vamos ter que conviver aí com a dengue e com a chikungunya durante muito tempo ainda. As pessoas podem fazer, se prevenir, não deixando vasos com água, né? Ainda mais uma região como Santos, Cubatão, aqui o litoral todo que tem um índice pluviométrico muito alto, né? Chove. Acho que Cubatão é a cidade que mais chove no mundo. Mais chove. Santos só perde para Cubatão, né? Porque Cubatão chove mais que Santos. Aí essas poças d'água, né? O mosquito que se prolifera, e ele é o transmissor da dengue e dessas doenças, que é o Aedes aegypti. Infelizmente, vamos tirar essas poças d'água, vamos tirar vasos com água, pessoas que gostam de planta, e vamos tomar o cuidado adequado. Essa campanha ela não pode parar nunca. Ela baixou um pouquinho a campanha, volta de novo a contaminação. Infelizmente, a população, assim, tem memória curta, muito curta. Tá certo, então vamos, né, sempre estar reforçando aqui que é importante a gente, como mídia, estar informando e trazendo e fazendo com que as campanhas fiquem vivas nos lares das pessoas. Bom, quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Nós temos aqui as nossas redes sociais. Temos aqui no Facebook, Cidades em Debate, no Facebook, no YouTube também, Cidades em Debate, e também no Instagram, Programa Cidades em Debate. Tem aqui o nosso WhatsApp, é o 996031485, para você ter aquele feedback, né, poder conversar direto conosco e dando a sua opinião, elogiando, criticando, enfim, dando aí a sua contribuição para esse programa, que é um programa que é feito para você. E o Cidades em Debate, ele passa de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde na TV Unisantos, canal 40.1 no Aberto e canal 12 da Claro TV, e também na TV Com Santos, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV, às 7 horas da noite. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto. Esse assunto aqui parece que andou dando certo, hein? Parece que andou dando certo, aquelas campanhas, né? Que os artistas estavam fazendo, aquela mobilização de artistas, políticos que estavam estimulando jovens a emitirem o título de eleitor, parece que deu resultado sim. Entre janeiro e abril desse ano, o país ganhou mais de 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos de idade. Os dados parciais foram divulgados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin. Segundo o ministro, o número de novos votantes nessa faixa etária cresceu 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 e mais de 57% em comparação aos 4 primeiros meses de 2014. Vamos conversar aqui, abrir esse diálogo aqui, esse debate com o nosso querido Rochinho, ele que é vereador na cidade de Cubatão, trabalha diretamente com a política, né? Como é que você vê esse resultado aqui, Rochinho? É bom? É positivo, né? É uma aproximação aí, principalmente com a juventude que tem se afastado. Essa geração hoje aí é muito tecnológica, né? Eu confesso que até nas minhas redes sociais também fiz publicações pedindo a participação da juventude aí na questão de tirar o seu primeiro título e da importância que é o voto, né? Errado pensar hoje, já num passado bem longe, bem lá atrás, já pensei dessa forma também de política é tudo igual, mas o meio de transformação do mundo não tem como fugirmos, né? É pela política. Infelizmente, nem todos têm esse pensamento e nem todos usam a política da melhor forma, infelizmente. Mas esse principalmente nesse momento aí de polarização, onde virou uma briga de torcida, né? A política. Molecada hoje entre 16 e 18 anos tem que participar, tem que ter voz,
e também começar a mudar a trajetória do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, né? Estamos aí na região metropolitana, aí, contendo 9 cidades, a participação é muito válida. Então, fico satisfeito, como hoje está exercendo um cargo mandatário aí, ter a participação e ter contribuído, até mesmo porque as redes sociais hoje, essa postagem que fiz pedindo aí, insistindo com o pessoal, com vídeo, com de alguma forma aí, tenha sensibilizado. Algumas pessoas me pediram o link, por exemplo, do TSE para conseguir tirar o seu título. Então, é muito gratificante. Eu vejo com bons olhos essa participação, Santiago. Haja vista que hoje temos um grande público aí também se afastando cada vez por desacreditar, por tanta mentira, por tanta notícia triste que, ao ligar a TV ou acessar algum canal de informação aí, acabamos deparando. Ô Luiz Fernando, é algo positivo, claro, né? 2 milhões de eleitores a mais entre 16 e 18 anos, mas também é uma responsabilidade maior, né? Não tenho dúvida, mas eu acredito que a juventude que foi atrás do seu título está com o interesse de realmente fazer com que o nosso país melhore. E eu tenho convicção que a participação dessa garotada, desses adolescentes, jovens, seja lá o nome que quiser dar, é de suma importância para o nosso país. Só o estudo político, só as pessoas estando participando diretamente de tudo que está acontecendo, faz com que a nossa sociedade um dia possa vir a melhorar. Eu torço para que o nosso país esteja sempre crescendo nesta procura, para que um dia a gente possa viver no melhor país do planeta. Eu, quando era adolescente, acreditava que a gente seria um país mais forte do que Estados Unidos, o Japão, pelas riquezas que temos, pela bondade que Deus nos deu de habitar uma terra tão fértil, com um oceano em toda a costa. Só falta uma coisa, que os políticos tenham entendimento em servir a sociedade, não pensar em si próprio. Tá? Então, que essa juventude venha aí e venha não só votar, mas venha participar diretamente de todos os processos que venham a fazer com que acrescente a nossa sociedade. Nicolau, uma coisa que a gente nota, se a gente for fazer um comparativo, né, daquela nossa época com a época de hoje em dia, na nossa época, se você tivesse menos de 18 anos, para você poder se expressar, você tinha que ser um cara pintada, né? Que eram lá os caras pintadas, que iam lá, os grupos de faculdade, de escola, que iam para a praça pública para poder fazer algum tipo de movimento. Agora, hoje não, hoje a gente vê que o negócio é mais assertivo, né? Ou seja, participa diretamente da urna eletrônica, né? Uma pessoa de 16 anos, hoje um jovem de 16 anos, ele pode votar, né? Entre 16 e 18 anos. Na nossa época era acima de 18. Tinha que ter a maioridade, né? Tinha que ser maior de idade, não a maioridade, maior de idade. Como é que você vê os jovens de hoje tendo esse grande poder na mão? Porque é um poder isso aí, né, Nicolau? Mas já faz alguns anos, né? Acho que já tem mais de 20 anos que, com 16 anos, pode tirar título. Eu não me lembro exatamente quando foi o ano, né, que foi permitido que 16 Mas anos os caras pintados que eu estou falando tem mais de 30 já, viu, Nicolau? É que o tempo está passando rápido. Passa rápido, né? Os caras pintados, você está falando da época do Collor, que foi em 91, né? 92, a Constituição, em 88, né? Aquela época aí foi uma época boa, de briga boa. Mas eu vejo o seguinte, a cidadania ela se dá a partir do momento que a pessoa tem a consciência daquilo que ela pensa, né? Seja ele de esquerda, seja ele de direita, mas não pode ter aquela formação que, infelizmente, hoje estão fazendo nas escolas, né? As escolas hoje estão com uma tendência muito ruim de tentar influenciar as crianças ou os adolescentes
politicamente. Eu acho que você não pode influenciar, porque todo jovem, né, ele tem uma tendência de ser contraditório, né, de ser rebelde, de querer mudar aquilo que a sociedade traçou como padrão, né? Quem é que já não foi assim? Eu já fui, o Fernando já foi assim, você, Santiago, todos nós já fomos assim, quisemos contrariar os nossos pais. A gente começa contrariando os pais, né? Contrariando aquele padrão que ele quer colocar. E depois nós vamos amadurecendo, e com a maturidade você começa a enxergar que as coisas não são bem assim, né? Tem uma frase famosa aí, que eu não consigo lembrar agora quem é o autor, que diz que quem não foi de esquerda até os 30 anos não tem coração. E quem é de esquerda depois dos 30 anos não tem cérebro. Então, eu não lembro, eu queria lembrar dessa frase, quem foi que fez essa frase. Porque a questão não é ser ou não ser, ou que um modelo é ruim, outro modelo é bom. A questão não é essa. A questão é aquilo que eu falei inicialmente, que a gente gosta de ser contraditório com os padrões. Então, eu acho que com 16 anos, tirar um título, tudo bem. Isso eu falei até ontem, né, Santiago? Eu acho que tem o direito de votar. Mas por que também não tem que responder criminalmente, civilmente, pelos seus atos? Então, eu acho que aí nós estamos tendo dois pesos e duas medidas diferentes. Eu acho que se você tem o poder de colocar uma pessoa, um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um senador, um deputado federal, um presidente, um governador, você tem que ter também responsabilidade de responder por atos ilícitos que você venha praticar. Nós temos visto aí sucessivamente essas quadrilhazinhas de assalto e de roubos, e quem sempre se apresenta como o culpado é sempre o menor de idade. Por quê? Porque pelo ECA ele cometeu, às vezes é um marmanjo maior que você, maior que eu, pelo ECA, ele cometeu quem não sabe o que é ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ele cometeu um ato infracionário, né? Acho que deu mais uma travada aí, mas deu para entender mais uma vez o que o Nicolau falou. Ele deve voltar, se for igual a outra parada que deu, deve voltar para poder resumir aqui até acabar o pensamento. Pode continuar, Nicolau? Não, eu tinha resumindo, só eu acho isso errado. Tem que ter responsabilidades no âmbito total, né? Você vê outros países aí, teve um caso aí antigo, aí, eu acho que de 30 anos atrás, na Inglaterra, que duas crianças, uma de 8 e uma de 9 anos, mataram o irmão e foram condenados. Foi feita uma análise psicológica e eles sabiam o que estavam fazendo e foram condenados. Ficaram detidos, ficaram em prisão adequada, né, para a idade deles, mas foram responsabilizados. Aqui não, marmanjão, 17 anos, assalta, mata por causa de uma porcaria de um celular, né, como já aconteceu, e ele cometeu um ato anti-infracionário, ele simplesmente vai responder, vai lá no máximo, vai lá para casa, como é que é o nome agora? Na minha época era FEBEM, agora é casa de detenção, tem lá no Guarujá, né, que fica ali na Avenida Ademar de Barros, não é ali que fica, né? Isso, Ademar de Barros. Ademar de Barros, então. E ele fica lá, aí dali a pouco o juiz dá a saidinha dele, daqui a pouco ele está liberado, aí completa 18 anos. Vê o caso do Champinha, né? Champinha, ele não era menor de idade, que matou, estuprou e tudo, e cometeu ato infracionário. Gente, então tem direito de votar? Tem. Eu não quero nem entrar nessa seara, mas tem direito de votar? Tem. Mas também tem que responder criminalmente e civilmente pelos seus atos. Um ponto que o Nicolau levantou aqui que eu achei interessante, o Rochinho, você acha que as escolas, elas, por serem pessoas até menores, né? Porque uma pessoa de 18 anos, psicologicamente, ela parece estar mais estável, né, do que um adolescente,
entre 16 e 18 anos, então parece que ela tem a cabeça, está começando a entrar no lugar, vamos dizer assim, porque o adolescente é aquele volume, né? Aventura, no caso do homem é testosterona com amor, então fica aquela mistura. Agora, você acha que para um adolescente de 16 anos, ele é influenciado na escola, de alguma forma ou não? Olha, hoje, pela a facilidade que nós temos de informação de Santiago, eu acho que não. Por exemplo, o Nicolau colocou aqui a questão das escolas, né? Se não me engano, eu vejo que tem professores que tentam, sim, participar da questão política, ali até mesmo ideológica, partidária, tentando influenciar alguns alunos, né? Mas não no contexto geral da escola, está institucionalizado ali a questão da educação política, né? Mas a molecada hoje com 16 anos, eu tenho um filho de 11, que faz 12 agora, então ele já começa a ter assim a sua opinião, né? Até mesmo pela convivência, que não tem como, por mais que tentamos reduzir esse contato com a tecnologia, mas acaba assistindo alguma coisa. No começo mesmo da pandemia, quando eu coloquei, ele chegou ao ponto de falar, não vou me vacinar porque fulano está falando, ciclano está falando, colocando como referência, porque ele ouve nos meios de comunicação, eu assistindo, minha esposa, aí chega no colégio, alguém comenta, meu pai falou isso, minha mãe falou isso, aí acaba tendo a sua, vamos dizer ali, a sua identidade sendo imprimida, mas 100% ele ser influenciado, não, embora eu classifico hoje como uma geração muito fragilizada, né? Essa molecada de hoje está bem difícil de lidar com algumas situações, mas eu não vejo que a escola hoje influencia sempre. Não, mas, Rochinho, desculpe, só uma correção. Eu não falei a escola, eu falo realmente a ideologia, os professores. Sim, tem alguns professores que influenciam. Professores, eu concordo com gênero, número e grau, né? Professores influenciam aí, mesmo. Porreta mesmo, querem imprimir o seu... Isso. O que o Santiago falou lá atrás, né? Os caras pintados têm essa ideologia ainda. Participamos disso, né? Já é da minha faixa também aí, mas, porém, a gente sabe que hoje, com a informação estando na palma da mão, essa molecada ainda consegue pensar um pouquinho. É que a gente fala de um professor, mas a gente esquece que atrás desse professor tem 40 alunos, né? Sim, então, sim. A média hoje da sala de aula, né? Não, 40 alunos, dependendo da escola, né? Tem uns 40 alunos. Eu lembro que não, às vezes tem muito mais. Né? Tinha até mais, né? Se for então, por ele matéria... acaba influenciando. Esse um professor que tem, que não é a maioria, deixar bem claro, conforme falou o Rochinho, concordo, mas esse acaba influenciando de cara 40 cabecinhas ali, 40 crianças, né? Sim. E ali vai distribuindo com os amiguinhos, vai passando. Então, realmente, pode existir. Como também pode ter aquele, ou então deve estar faltando. Eu acho que é por isso que até estão querendo criar até mais escolas militares, né? Aquele que tem aquele conceito mais educacional, como é a escola militar, como é Agulhas Negras, né? Que a pessoa ela sai com aquele comportamento que já vem formado também da escola, né? Agora é questão de saber qual é o melhor, não é isso, Luiz? Não tenho dúvida. Só o tempo vai dizer qual é o melhor. Que os professores têm uma capacidade de querer influenciar os seus pensamentos na cabeça da adolescência, isso não tenho dúvida nenhuma. Tá? Agora, tudo é uma questão de você ver padrões. Se eu tenho um professor que ele tem uma conduta boa, que ele consegue transmitir algo bom, por que não escutá-lo? Agora, existem outras situações que a pessoa quer fazer com que ele seja a verdade. E a verdade não é assim. Como o Nicolau falou sobre direita, sobre esquerda, para mim a tendência política não importa. Importa para mim é o caráter, importa para mim a pessoa que quer realmente servir uma sociedade. Ele, quando é eleito, ele está aí para fazer com que o seu mandato venha única e exclusivamente a servir a sociedade. E a gente, se tiver uma sociedade bem servida,
a gente vai partir para as cabeças. Vamos ter um grande país à disposição de todos. Hoje, infelizmente, você vê que a criminalidade está usando demasiadamente os adolescentes que têm agora um direito a voto, mas não respondem por aquilo de ruim que fazem na rua. Se for pego fazendo arte, usando droga, roubando alguém, roubando um celular, não responde da mesma forma como eu penso. O voto é tão importante como a lei. Se eu posso votar, eu posso responder por tudo que eu faço nas ruas. Então, cabe ao legislativo brasileiro mudar isso, sabe? E responsabilizar. Eu conheci casos de garoto de 13, 14 anos matar pessoas. E esse menino vai chegar nos 18 anos, vai ter uma vida meio que normal, que não respondeu como deveria responder sobre aquilo que praticou. Os agentes de drogas usam os menores de idade para fazer toda essa sorte de serviços que vêm a contaminar a sociedade e não respondem devidamente como a gente respondia antigamente. Antigamente, 10 horas da noite, 18 anos de idade, não podia estar na rua. Lembra da Baratinha? Lembra da Baratinha? Lembra, nossa, Baratinha. Rádio Então, Patrulha. 10 horas da noite. O Fusquinha preto. Juizado de menores. E se você andasse com 18, 19 anos, sem a carteira de trabalho no bolso, nossa, você respondia mesmo. Eu conheço casos que menores de idade foram pegos naquelas ruas do centro da cidade, onde que forneciam aqueles serviços de tirar a cabeça e era levado para o aquele serviço daquelas meninas de vida fácil. De vida, não sei. Se era fácil, não sabe, né, Fernando? Operadoras de fimose, vamos dizer assim. Bom, então, esse é o nosso Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele, Maurício Araújo e o Momento Câmara. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, hoje vamos falar da Câmara Municipal de Cubatão, aproveitando a presença do nosso ilustre visitante. Bom, Santiago, primeiramente, eu gostaria de saber dele, né? Existem alguns projetos que estão em tramitação lá na Câmara Municipal, então queria perguntar as chances desses projetos, que no meu entender são projetos bem interessantes. Eu vou só falar de 2 projetos. Um que é o Bolsa Atleta, né, o projeto que institui o Bolsa Atleta. É um projeto bacana para incentivar os jovens, né, a prática esportiva, né, e remunerar. Então, se o vereador puder comentar alguma coisa rapidamente aí sobre o Bolsa Atleta, é algo importante. E o outro é um projeto que eu achei muito bacana, que obriga os mercados, a gente até comentou aqui, né, obriga os mercados a separarem uma quantidade de carrinhos adaptado para crianças com deficiência, né? Então aquela cadeirinha para a criança deitar enquanto os pais fazem a compra. Então obrigando que os mercados tenham esse dispositivo para receber as crianças, né? Então 2 projetos bem bacanas aí que se o vereador quiser comentar para saber como é que está a tramitação desses 2 projetos. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de saber também é que lá na Câmara Municipal de Cubatão tem as comissões especiais de vereadores, né? As SEVs, as comissões especiais. E aí a gente acompanhou aqui um tempo atrás a comissão que estava investigando aquela OS que cuidava do lar dos idosos lá de Cubatão. E lá em Cubatão teve aquela problemática lá, aquele problema grave lá da própria OS estar desviando lá recursos, né, dos aposentados, fazendo empréstimo consignado em nome dos aposentados para pagar as despesas da OS, né? Então, o vereador puder esclarecer aí que pé que está essa situação, o que andou, o que a comissão acabou investigando, punindo, como é que tá a relação com a prefeitura em relação a isso? Já cancelou os contratos, já desfez
a parceria, quem que está tomando conta lá dos idosos em Cubatão. E não só os idosos também, teve uma outra comissão para falar do abrigo das pessoas de rua, também com bastante deficiência lá o abrigo, que também é administrado por uma outra OS. Né? Então, Cubatão aí tendo problema com as suas organizações sociais que estão tomando conta tanto dos idosos como as pessoas de rua, né? Então, se o vereador conseguir pontuar para a gente essa situação, vai ser bem bacana. É isso aí, Santiago, um abraço! O convite do Roxinho virou uma entrevista, hein? O Maurício mandou ver aqui, não economizou não, hein? Bom, vamos lá, Roxinho. Tive que anotar aqui, pô. Tá anotado aqui também, eu também acabei anotando. Vamos falar primeiro aqui dos projetos em tramitação, né, na Câmara, que são interessantes, nós já até comentamos aqui, o Bolsa Atleta, e o outro também é dos carrinhos de mercado, né? Eu acho que não tem nem muito o que comentar, a gente só quer saber se está funcionando, porque a gente já comentou que todos os mercados municipais, os mercados, né, do município de Cubatão, vão ser obrigados a ter 10% dos carrinhos, como aqueles carrinhos para transporte de crianças e até crianças especiais também, né? Então cada 10 carrinhos, um vai ter que ser esse, né? E também sobre o Bolsa Atleta. Vamos por partes aqui. O que você me diz desses dois projetos de lei, Roxinho? Santiago, na questão do Bolsa Atleta, ele já foi aprovado em primeira, se eu não me engano, entra hoje em segunda discussão, né? Hoje nós temos sessão a partir das 16 horas. Já foi aprovado em primeira, né? Em segunda, não tenho dúvida que passará. Houve algumas emendas que foi rejeitada pela base do governo, né? Uma emenda proposta pelo vereador Rodrigo Alemão, que era justamente melhorar um pouco mais o projeto. O projeto é de grande necessidade, de grande valia. Muitos sabem que o esporte ajuda não só na formação pessoal, o caráter, também na questão da saúde. Nós queremos abranger ele mais para a categoria de base, para pegar o pessoal de periferia mesmo e não só alto rendimento, como no primeiro momento o projeto é. E vai ficar, porque foi rejeitado as emendas do vereador, né? Mas é um projeto muito interessante que vai ajudar a nossa cidade a voltar para o cenário que o esporte, infelizmente, não é uma prerrogativa e não é uma política do atual governo, já nesse segundo mandato que exerce, né? Na questão dos projetos aí da cadeirinha, alguns mercados já têm atendido, mas o que peca o município é justamente no quesito fiscalização. Foi até um momento aqui de debate em algumas sessões da Câmara, justamente cobrando o Executivo, que é parte dele, ver se está atingindo justamente esses índices, né, Santiago? Se está cumprindo os mercados. Eu confesso que no que eu mais frequento fazendo compra, eu sempre observo e vejo muitas cadeirinhas, sim, ali atendendo a municipalidade num quantitativo, não dá para mim precisar citar no número, mas que eu vejo, sim, uma quantidade necessária atendendo nossos munícipes aqui na cidade de Cubatão. Ele falou sobre as SEV, né? As SEVs, que foi na questão da instituição Abraço, que cuida dos nossos idosos aqui. A comissão, eu fiz parte dessa comissão, Santiago, e foi detectado aí mais de 90 situações que ia contra até mesmo a instituição, porque essa instituição acabou ganhando a licitação que houve, né, o chamamento público aí. Então, ela não tinha especialidade no quesito cuidador de idosos. Ele não tinha. Aí houve uma perseguição, não tem outra palavra bonita para se colocar. Infelizmente, a administração municipal tratou com fígado essa questão, porque o Lar Fraterno, que fazia há tantos anos, há mais de 40 anos, e muito curioso isso, meses antes, a própria prefeitura mandou um projeto cedendo o espaço para o Lar Fraterno e depois, meses depois, entrou com uma licitação, um chamamento público, tirando os idosos do Lar Fraterno, onde chegou aí, acho que, se eu não me engano, 6 óbitos. Enquanto estava no Lar Fraterno, esses idosos tinham um cuidado muito especial, passou todo o período crítico de pandemia sem nenhum índice, sem nenhuma contaminação. Só nos primeiros meses de transferência desse pessoal para essa instituição Abraço, tivemos aí no PS 4
idosos com contaminação e com situação até de entubamento. E Bom, que veio abraço de urso esse, né, o Rochinho? e veio falecer aí num quantitativo, se eu não me engano, Santiago, 6 idosos. Então, assim, e a comissão, a SEV, constatou isso bem antes, entregou o relatório para o prefeito municipal, o senhor Ademario Oliveira, que até numa transmissão na rádio local aqui da cidade, colocou que esperaria o parecer da comissão para tomar as medidas. E no nosso parecer, que foi presidida pelo vereador Alessandro Oliveira, já falava dessa questão que a instituição não tinha condições técnicas para cuidar. O local que foi transferido os idosos foi uma adaptação, que foi um hotel contratado pela essa instituição para abrigar os idosos, sem condições de, por exemplo, de tomar um banho de sol. Eles não tinham espaço para isso e várias outras situações. Como Rochinho, teve até uma situação que nós falamos aqui no programa, de que numa sessão da Câmara, um munícipe chamou a atenção dos vereadores, que a sessão é à noite, falou, olha, se vocês forem lá agora, vocês vão ver que a luz está cortada, os velhinhos estão no escuro. Aí o pessoal saiu, os vereadores saíram da sessão da Câmara e foram lá naquele momento e constataram que a luz estava cortada mesmo, os velhinhos todos no escuro. Que foi justamente, era nesse gancho que eu ia pegar para te contar, que ele até falou, e você comentou também, dos empréstimos. A própria instituição fez empréstimos bancários no nome dos idosos lá, que permaneciam, para pagar essas contas de energia, de água, e entre outras. Até a alimentação foi usada com esse dinheiro. Então, com isso, houve uma manifestação de todos os vereadores. Num primeiro momento, foi todos os vereadores, independente de base ou oposição, e lá fomos e foi constatado, fizemos BO. Ontem mesmo, eu e o Alessandro Oliveira comparecemos à delegacia para prestar depoimentos, novos depoimentos, porque tem uma queixa-crime que fizemos devido a esses empréstimos, Santiago. E realmente foi constatado uma questão de alimentação, falta de energia, ficou quase 24 horas sem energia os idosos. Bom, e uma questão que chama muita atenção, que eu até tinha dito no começo do programa, que a gente está aqui informando, eu trouxe o Rochinho hoje, porque ele é o cara que era dessa SEI, nessa Comissão Especial de Investigação, e ele, com propriedade, pode responder. Independente de lado, se é oposição, se é situação, que a gente nem sabe. É a questão do público que estava pedindo. Santiago, chama um vereador aí de Cubatão para falar como é que está a situação na cidade. Inclusive, o que me chamaram a atenção aqui é para perguntar também como é que está a situação das escolas, que estavam naquele esquema, estavam meio largadas. Tem alguma situação nesse quesito também, ô Rochinho? Tem sim, Santiago. Tem a questão das escolas. Eu mesmo entrei com uma representação no Ministério Público, e nós tivemos aí o período de pandemia, ou seja, sem aula. E no nosso orçamento, no orçamento do município, nós temos aí quase 10 milhões somente para a manutenção e recuperação das unidades de ensino. E nada foi feito nesse período. Então, começou o volta às aulas, né? E o que deparamos? Eu visitei, nossa cidade tem mais de 50 unidades de ensino. Eu visitei 35, as 35 por unanimidade. Até o Conselho Municipal de Educação foi em algumas, o Sindicato dos Professores também, sem a menor condição de receber os alunos, sem a menor condição do professor ter um local decente para dar aula. Para você ter ideia, a administração municipal fechou mais de 6 unidades de ensino por falta de condição estrutural. Uma foi demolida, a UME Alagoas, no bairro Fabril. A do Jardim Nova República, a UME Martim Afonso. Eu entrei na justiça proibindo o prefeito de demoli-la, porque ele alegava um projeto de uma nova unidade. Eu falei, tudo bem, até a municipalidade, os munícipes em si, aquela comunidade do Jardim Nova República, até aceita, desde que apresente o projeto e a dotação orçamentária, ou seja, temos um projeto. Nem para a Justiça, Santiago, ele informou esse projeto, a questão financeira não mostrou. E hoje também temos a UME Pernambuco, no Jardim Casqueiro, fechada, que as crianças estão saindo do Casqueiro, indo de ônibus até a Vila Nova, para a UME Piauí,
ali no centro de Cubatão, aí próximo do Hospital Municipal. Então, assim, é uma condição muito crítica, haja vista aí, vocês devem ter acompanhado pelas mídias, né, local e também de mídias sociais aí. Recentemente encontramos remédios de alto custo abandonado numa repartição que é um anexo, o Antiga Policlínica, um anexo da Companhia Municipal de Trânsito, mais de 50 ar-condicionados sendo sucateados. Eu visitei uma unidade básica de saúde da Fabril, lá eu encontrei mais de 9 ar-condicionados simplesmente largados e unidades de ensino precisando até desses equipamentos e outras áreas aí do nosso município precisando. Então, há um desleixo, infelizmente, fico triste, porque é a cidade que eu moro, é a cidade que eu vivo, é a cidade que eu crio meus filhos, e ter que estar relatando isso. Há um descaso total com a questão de zeladoria, manutenção da nossa cidade, Santiago. E essa questão dos remédios, teve remédio lá que era para tratamento específico, remédio que custava 12 mil reais a caixa. 12 mil reais a caixa. 12 mil reais. Então, quer dizer, nós estamos falando de remédio coristina, remédios de 12 mil reais. Então, eu fico imaginando, por trás disso, a pessoa que não recebeu esse remédio. Se é um remédio com preço desse, de um tratamento específico, a pessoa pode ter ido até a óbito, quem iria receber esse remédio. Então, fica aqui uma série de questões, né, de interrogações que a gente gostaria, e a gente deixa aberto o canal aqui para alguém poder responder isso também, porque os vereadores estão fazendo o papel deles. Eu fico muito satisfeito de ver, viu, Rochinho? A Câmara de Cubatão, os vereadores e representados aí por você nessa SEI, que estão fazendo o papel do vereador, do quê? De fiscalizar, né? Então aqui a gente não pega no pé de ninguém, a gente informa o que está acontecendo, esse é o contexto, né? E a gente está vendo que Cubatão realmente, uma cidade que foi modelo da Baixada Santista, hoje passando por uma situação complicadíssima. Ainda bem que a Câmara está de olho, Rochinho. Parabéns a vocês, viu? Só nesse quesito do remédio, só para a população ter uma ideia, Santiago e todos aqui, o Fernando e o Nicolau, uma pequena quantidade, só dos remédios de alto custo que lá encontramos, de 6 mil a 12 mil reais, chegou, contando as caixas que lá tinham, beirava aí quase 200 mil reais simplesmente jogado. E lembrando que essa policlínica foi fechada em 2019, né? 2019 para cá, teve muito tempo hábil por uma melhor acomodação ou uso desses remédios, que, lembrando, no meio ambiente, esses remédios têm que ter um descarte designado. E fora os equipamentos da própria prefeitura, né? Bem material que estavam lá, uma máquina de raio-x em pleno século XXI, com tanta falta de equipamentos que não só na cidade de Cubatão, mas outros municípios também passam por dificuldade na questão de saúde, é simplesmente desleixo e desumano essa situação que nos encontramos lá na Companhia Municipal de Trânsito. Lembrando, é um anexo da antiga policlínica que lá existia até 2000, se eu não me engano, outubro de 2019, Santiago. Tá certo. Bom, pena que não dá tempo para mais nada, porque eu gostaria de ter ouvido também o Nicolau e o Luiz Fernando, que eu tenho certeza que eles devem ter muito para falar, mas eu acho que cada um de casa deve estar tirando as suas próprias conclusões aí do que está acontecendo na cidade de Cubatão. Quero agradecer. Oi, pode falar. Só para complementar aqui, até na pergunta para Momento Câmara, também vocês comentaram da questão dos abrigos de rua. Abrigos de rua é a mesma instituição que cuidava dos idosos. Abraço. Na questão dos idosos, a prefeitura rompeu, são contratos distintos, já rompeu com a questão dos idosos. Porém, com abrigos de ruas, houve uma fiscalização por parte aí de alguns vereadores e foi constatado também já algumas irregularidades e estamos na tratativa aí na questão da esfera judicial, tá bom? Só para responder todas as perguntas. Bacana, obrigado, Rochinho. Bom, quero agradecer o Fábio Rochinho, vereador da cidade de Cubatão, o nosso querido Nicolau Miguel Obeide, presidente da CDL Santos Praia, e o Luiz Fernando Cardoso também, o homem da Ortobiofarma. Obrigado pelo carinho a você que nos assiste. E amanhã estaremos de volta em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Até lá. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita.
plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.